Graça e paz, amados. Com muita alegria estamos de volta para mais uma reflexão em momentos na eternidade. E como sempre, agradecendo a Deus pela sua graça e misericórdia que nos capacita e nos dá condições de fazê-lo. E hoje estaremos com o tema: os verdadeiros fiéis sempre crerão no incrível de Deus. E para exame das Escrituras, estaremos nos baseando no livro de Josué, capítulo 14, versículo 8, que diz assim: Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Amados, no contexto desse versículo, encontramos duas questões importantes a serem analisadas por todos nós. Sabemos que Deus estabeleceu as leis por meio de Moisés. No assunto tratado aqui, sabemos que Moisés havia já determinado a forma a ser dividida a herança para cada tribo, sabendo que os da tribo de Levi não tinham parte na herança. Estes serviriam ao Senhor em todo o tempo de suas vidas e seriam então dependentes de Deus e de suas leis estabelecidas para este fim. Interessante este ponto em relação a nossa atualidade, pois hoje todos temos parte na herança em relação ao que Cristo conquistou por meio de seu sacrifício na cruz, por todos os que nele creem e a Ele aderem totalmente, se entregam verdadeiramente. Mas não vamos tratar deste assunto aqui, amados. O que quero examinar aqui com vocês é o fato da promessa de Deus e a quem de fato ela é destinada. O contexto do qual está inserido este versículo é bem claro a respeito disso. Vemos que Caleb estava requerendo o que Moisés havia prometido àqueles que, sem desanimar, sem deixar de acreditar, perseverariam em relação à obra proposta por Deus a eles e as consequências para estes. Os fiéis a esta causa, os leais para com Deus e que deram crédito à palavra de Deus, não temendo os perigos desta empreitada, nem mesmo a morte. E é relatado que Caleb saiu com o que a ele era de direito, conforme o que Deus havia proposto a ele por meio de seu servo Moisés. Pois ele mesmo, diante da incredulidade de seus irmãos, não deixou de crer, não deixou de colocar em prática o que Deus lhe falara e lhe prometera ao realizar por meio da fé nele e em sua palavra eterna. Amados, o que precisamos avaliar aqui é em relação a nós, a promessa de Deus para nós e a nossa atitude prática diante deste fato. Temos nós prosseguido em conquistar o que Deus, por meio de Cristo, nos propôs? Temos seguido os seus passos, independente das consequências desta escolha? Independente de muitos dos nossos irmãos terem ou virem a desistir do caminho, seja por quais motivos forem? Amados, que possamos ficar com o exemplo de Caleb e de tantos outros que não desistiram por nada, por saberem que aquele que prometeu é fiel e poderoso para cumprir o que prometeu por intermédio de sua palavra. Pois somente os que perseverarem até o fim serão galardoados pelo galardoador eterno. Vejamos o que está escrito em Mateus 24, do versículo 1 ao 31, que diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes,
e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Amados, nós vemos aqui que tudo que Jesus predisse, desde a época em que ele andou por esta terra, há mais de 2000 anos, tudo já aconteceu, está acontecendo e ainda irá acontecer. E como o que ele predisse está acontecendo, não podemos jamais duvidar do que ainda não aconteceu, mas está por acontecer. Tudo o que ele predisse é iminente e ocorrerá. Isto então nos dá a segurança para poder prosseguir, continuar perseverantes nesta caminhada da fé, sabendo que temos uma herança do qual já somos participantes, do qual pela fé já recebemos e já desfrutamos. Então, que nós possamos estar firmes em tudo isso, em tudo que Jesus predisse, em tudo o que ainda não aconteceu, focando nele, focando na pessoa dele, observando os sinais, observando o que está ao nosso redor. Nós vemos hoje, amados, que a iniquidade tem aumentado, pois leis imorais e iníquas estão sendo estabelecidas e colocadas, impostas por homens iníquos. O amor de muitos tem se esfriado, o amor para com Deus, o amor para com o próximo. Que nós não sejamos seguidores desta profecia negativa, mas que nós não façamos parte jamais desta iniquidade, desta característica de esfriamento do amor, mas que nós lutemos e perseveremos para continuar buscando a santidade no Senhor e continuar exercitando o verdadeiro amor de Cristo para conosco.
para com o nosso próximo, para que então não venhamos a participar desta profecia que a muitos já está condenando e está fazendo parte dela. Atentemos hoje, amados, para tudo que Deus prometera no passado e de fato cumpriu, sem em nada falhar. E com certeza tudo quanto ainda está para acontecer, acontecerá. Amados, creiamos e perseveremos até o fim. Sejamos fiéis até a morte, como Cristo foi, onde preferiu a morte do que vir a desobedecer a Deus e deixar de receber dele o que ele havia prometido galardoar. Veja o que está escrito em Apocalipse 2, a partir do versículo 8, que diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Amados, veja bem aqui. Deus conhece as nossas aflições, conhece as nossas limitações em todos os segmentos desta vida. E sabe também que Satanás já entrou na sinagoga, já entrou na igreja com suas filosofias e seus pensamentos. Mas não devemos ter medo do que estamos prestes a sofrer. Não devemos ter medo de tudo que ainda está por acontecer, porque nós seremos provados. O inimigo virá sobre nós, mas Deus será conosco. Essa perseguição tem um tempo determinado. Os 10 dias aqui não é literalmente 10 dias, mas determina um tempo já programado por Deus. Um tempo já determinado, onde tem início, meio e fim. E que nós precisamos, tão somente, sermos fiéis até a morte. Então receberemos dele a coroa da vida. Amados, Jesus sofreu, padeceu, morreu por nós. E hoje nós devemos, por meio de gratidão, por meio do amor a ele, se necessário for, sofrer e morrer pela sua causa, pelo seu legado. Que nós estejamos dispostos a ouvir o Espírito Santo e realizar aquilo que Deus determinou que realizemos para a sua glória eterna. Amados, podemos ver ainda o que está escrito em Mateus 28. E estaremos vendo para quê? Para que possamos crer na promessa de Deus, para que possamos crer na ressurreição dos mortos. Se Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos, pois esta é a promessa de Deus para todos aqueles que seguem a Cristo. E em Mateus 28 está escrito assim: Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: Não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. Veja bem, amados, Jesus ressuscitou e apareceu às duas mulheres, e pediu para que elas anunciassem a sua ressurreição aos seus discípulos, e disse para que eles os encontrassem lá na Galileia, pois ele estaria lá à espera deles. Vejam bem, amados, da mesma forma hoje, Jesus ressuscitou e voltou para o céu, ascendeu aos céus para a sua morada eterna, e também nos diz que nos encontremos com ele lá. Então nós temos que fazer esta viagem.
Nós temos que prosseguir nesta viagem, seguindo o seu caminho, seguindo as suas pegadas, carregando a nossa cruz, para podermos nos encontrar com Ele nos céus. E Ele faz isso porque o Pai determinou que assim fosse. E Ele está fazendo a vontade do Pai. Veja bem o que está escrito em Lucas 24:7. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Isto foi o que aconteceu, amados. Ele foi entregue a homens pecadores, a homens iníquos. Foi crucificado, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e hoje vive para sempre. O que Deus prometeu a ele, Deus cumpriu. E veja a promessa que Deus fez a nós por meio de Cristo. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Amados, se Deus assim determinou, assim já ocorreu. Basta nós crermos, basta nós sermos fiéis ao que está escrito, seguindo verdadeiramente em obediência, independente de toda e qualquer circunstância. Amados, que fiquemos com o aviso, com o alerta, com a advertência do Espírito Santo, do qual nós temos que ouvir, nós temos que seguir os seus ensinos, para que possamos então estar andando em arrependimento, retornando a Deus, andando pelos seus retos caminhos novamente. Amados, pensemos nisto com muita diligência e sinceridade, para que não venhamos a ser surpreendidos quando tudo enfim se realizar como predito e revelado já foi a nós por meio das Escrituras Sagradas. Amados, espero em Deus que o Espírito Santo possa estar ainda ministrando em nossos corações toda esta verdade, que nós possamos estar seguindo em obediência o caminho a ser percorrido até o fim. Espero também em Deus, amados, que Ele possa nos dar saúde, vida, esperança, inspiração para prosseguir anunciando o Evangelho e poder estar aqui em mais uma reflexão em momentos na eternidade. Deixo aqui agora o abraço do amigo, do irmão, do pastor Hélio Loyola, do Ministério Só em Cristo a Vida, deixando também o pensamento a respeito desta meditação que diz assim: a verdadeira fé nos foi dada para a exercitarmos diante de tudo aquilo que não podemos com os nossos olhos ver, com as mãos tocar e com a mente assimilar. Amados, o justo vive pela fé. O justo vive pelo que crê e nunca pelo que vê ou que ainda hoje não vê. Fiquem na graça, fiquem na paz.